É a missionária Lenise que fala com você, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, encha o seu coração e que encha também o coração de todos os seus familiares. Eu louvo a Deus por estarmos mais uma vez reunidos e unidos numa só fé, no só amor, no só espírito, para juntos buscarmos a face gloriosa do nosso Deus, para exaltarmos o seu nome. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Diz a palavra do Senhor, que nós possamos nos alegrar, mesmo quando tivermos motivos para estar tristes, porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito, pela sua fidelidade, pela sua bondade e pelo amor com que tens nos amado. Pelo amor com que Ele tem nos amado. Eu agradeço e glorifico cada dia o nome santo do Senhor, porque de uma maneira toda especial Ele nos acolheu, Ele nos abençoa, Ele nos guarda, Ele nos fortalece e Ele nos dá a vitória que tanto precisamos e que tanto necessitamos. Glória a Deus. Exaltado seja o nome santo do Senhor. Eu glorifico a Deus por esse final de semana abençoado que o Senhor nos deu, pela sua bondade, pela sua misericórdia, porque o Senhor se fez presente de uma maneira toda especial e nos abençoou e esteve concedendo a cada um de nós estarmos reunidos na sua casa para glorificar o seu nome. Graças a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu quero ler com vocês o Salmo de número 126. Glória a Deus. Salmo 123, 26. Deus é louvado porque retirou do cativeiro o seu povo. Que possamos também louvar e exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor também nos tirou do cativeiro, porque nós éramos escravos do pecado. Éramos escravos das nossas tradições, mas o Senhor nos libertou, nos transformou, nos salvou, e hoje, para a glória de Deus, nós somos livres. Livres para servir ao nosso Deus, livres para adorá-lo, livres para glorificar o seu nome. Diz a palavra do Senhor. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Glória a Deus. Semear. Glória a Deus. Como é maravilhoso quando nós podemos semear na obra de Deus. O salmista, ele fala a respeito do povo de Israel quando voltaram da escravidão. Ele disse, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Jerusalém, estávamos como os que sonham.
Porque realmente, depois de um período tão difícil, depois de vários anos de escravidão, servindo ao homem, servindo a um país que não pertencia a eles, quando o Senhor os trouxe de volta, a palavra de Deus diz que eles estavam como os que sonham. Eles não conseguiam entender se era realmente realidade o que eles estavam vivendo. Dava a impressão que eles estavam sonhando, eles tinham a impressão de que estavam sonhando, diante do que eles já haviam passado e no momento em que eles passaram a viver totalmente livres. Para quem vivia em cativeiro, subjugados, não tinham direito de fazer nada que eles queriam, não tinham direito à liberdade. Estavam como escravos numa terra estranha, uma terra que não os valorizava, uma terra que jamais os considerava. Mas o Senhor os libertou, o Senhor os tirou de lá. E a sua palavra diz que quando eles regressaram, quando eles voltaram para Jerusalém, eles estavam como quem sonha. Glória a Deus. E ele disse, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Glória a Deus. Eles estavam sorrindo e ao mesmo tempo eles estavam cantando. De alegria. De ter conseguido vencer aquela situação que talvez para muitos seria impossível. Glória a Deus. Seja qual for a situação que você está vivendo, de repente você está como que escravizado na sua vida conjugal, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua saúde. De repente, dá a impressão que estamos em cativeiro, porque se nós formos observar, o adversário ele gosta de tentar de todas as maneiras escravizar os servos de Deus e fazer com que eles se sintam menores do que realmente são. Se sintam incapazes. Mas o Senhor é aquele que nos levanta do montouro. É aquele que nos ergue para vivermos uma vida abençoada, uma vida de vitória na face dessa terra. E além dessa terra, uma vida eterna. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor diz que as pessoas, que as nações diziam, grandes coisas fez o Senhor a estes. Quer dizer, grandes coisas fez o Senhor a este povo. Então eles diziam, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Glória a Deus. Porque para vivermos alegres, não depende da nossa situação. Não depende do momento que estamos vivendo. Porque existem momentos em nossas vidas que nós não temos nenhum motivo para nos alegrar. Que nós não temos nenhum motivo para
cantar. Mas quando o Senhor habita em nosso coração, mesmo que o tempo seja para choro, nós conseguimos nos alegrar. Nós conseguimos louvar ao Senhor. Paulo e Silas estavam na prisão, já haviam levado várias chibatadas, e ali mesmo com o corpo sangrando, mesmo tendo sido feridos pelo chicote, eles conseguiram, por volta de meia-noite, começar a louvar e orar ao Senhor. Se fosse qualquer um de nós, talvez nós estaríamos chorando e jamais teríamos forças para cantar. Mas eles, além de orar, eles cantavam. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. E mesmo na tribulação, quando nós louvamos ao Senhor, o Senhor se faz presente. Ele recebe o nosso louvor quando estamos alegres, mas Ele recebe também o nosso louvor quando nós estamos tristes, quando nós estamos abatidos, quando estamos passando por situações difíceis. É exatamente o momento em que nós devemos oferecer ao Senhor sacrifício de louvor. Porque a gente sempre ouve as pessoas louvarem, ou querer louvar ao Senhor, e até pedir para louvar ao Senhor, quando tudo está bem. Mas dificilmente quando alguém está chorando, quando alguém está passando por lutas, por tribulações, as pessoas querem louvar ao Senhor. E é muito fácil louvar ao Senhor quando tudo está bem. Quando você olha para um lado, é bênção, você olha para outro, é bênção. Então é fácil louvar ao Senhor. Mas é difícil louvar ao Senhor quando você olha para a direita, para a esquerda, e você não vê saída. Mas o nosso Deus, Ele é a nossa saída. Glória a Deus. Quando Israel saiu do Egito, a palavra de Deus diz que eles chegaram diante do Mar Vermelho e havia montanhas dos lados e Faraó vinha vindo atrás para levá-los de volta para o Egito, visto que ele se arrependeu de tê-los liberado, de ter liberado eles para sair do Egito. Porque eles eram as pessoas que trabalhavam, que fazia com que o Egito aumentasse cada vez mais as suas riquezas. E a mão de obra que eles ofereciam ao Egito já não ia existir mais. Então o faraó pensou bem, foi atrás, mandou soldados se ajuntarem para ir atrás deles. E ali começou aquela situação tão difícil, que humanamente falando não havia solução. Para o povo de Israel, não. Mas a palavra de Deus diz que Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor disse para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Glória a Deus. Isso quer dizer, está passando por situação difícil? Está passando um momento
de dificuldades na sua vida? Está vivendo um momento de lutas, de tribulação, de falta de pão ou de escassez? Temos que continuar marchando. Não podemos voltar para trás. O exército de Faraó vinha atrás. Havia montanhas de um lado, montanhas do outro lado. E diante deles estava o Mar Vermelho. Aí eu entendo o que acontece quando Deus nos coloca em aperto, nos coloca, como alguns irmãos falam, no estreito. Aí eu entendo que é exatamente o momento em que o Senhor quer que a gente reconheça que dependemos, que estamos dependendo unicamente dele e do seu poder. Glória a Deus. Moisés clamou ao Senhor, o Senhor disse: olha, Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche, e você pegue o seu cajado, o cajado que está na sua mão, toque nas águas. Aleluia. E Moisés fez conforme o Senhor falou. E o Senhor mandou um vento durante a noite. E aquele vento começou a soprar nas águas. E as águas começaram a se abrir. E conforme as águas iam se abrindo, se separando, algo impossível aos olhos humanos. A ciência jamais conseguirá entender isso. Jamais. Como pode o vento dividir o mar? E foi se formando um caminho no meio do mar. E quando o caminho estava se formando, Moisés percebeu que aquele caminho era a saída que o Deus vivo, que o Deus Todo-Poderoso havia preparado para o seu povo. E no momento em que o mar se abriu, o povo começou a atravessar. E a palavra diz que eles atravessaram a pé enxuto. Quer dizer, não havia nem água no lugar que eles estavam atravessando que molhassem os seus pés. E diz a palavra de Deus que eles chegaram do outro lado. Glória a Deus. E o caminho que eles estavam andando, que se formou, quando Faraó chegou com os seus soldados, eles acharam que podia também, que eles podiam também, já que havia um caminho aberto para o povo de Israel, então eles também poderiam entrar por aquele caminho para trazê-los de volta. Glória a Deus. Mas o caminho que Deus abre para o seu povo é para o seu povo. O caminho que Deus abre para você, não é para o inimigo. Por isso não dê liberdade para o inimigo entrar pelo caminho que Deus preparou para você. A bênção que o Senhor preparou para você, não é para o seu parente, não é para o seu vizinho, não é para aquele, não é, a não ser que seja algo que você possa distribuir. Mas o caminho não era para aqueles que eram inimigos do povo de Israel. O caminho era para o povo
de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus muitas vezes abençoa o seu povo, muitas vezes derrama uma bênção sobre o seu povo ou sobre algum servo seu, mas infelizmente muitos servos de Deus começam a pensar que ele pode distribuir para todo mundo aquela bênção que Deus deu. Mas nem sempre é assim. Se Deus te deu a bênção é sua. A vitória que Deus te deu, ela é sua. Então pare com esse negócio, tudo querer passar para os outros, tudo querer, me deu para mim, então vou dar para fulano. Deu para você, não foi para fulano, foi para você. O caminho foi aberto para o povo de Israel. Mas o nosso Deus, que é sábio, após o povo atravessar o Mar Vermelho, Moisés novamente tocou nas águas. E no momento em que ele tocou nas águas, Faraó e seu exército já vinham atrás de Moisés e o povo de Israel. E no momento em que eles estavam atravessando por aquele caminho que Deus preparou para o seu povo e não para o inimigo, a palavra de Deus diz que as águas se fecharam e o grande exército de Faraó pereceu, afogados no Mar Vermelho. Glória a Deus. Mas o povo de Israel já estava do outro lado. E nesse momento em que os egípcios estavam sendo afogados, porque entraram num caminho que não era para eles, era para o povo de Deus. Tem gente que não quer saber do povo de Deus, que não quer saber de Deus, mas querem participar das bênçãos de Deus, né? Querem receber as bênçãos de Deus, mas não querem nada com Deus, não querem saber de Deus, não querem nem saber quem é o Deus verdadeiro, mas as bênçãos eles querem. Assim era aquele exército de Faraó. Eles não queriam saber do Deus de Israel, mas eles queriam continuar escravizando o povo, que deu a eles tanto lucro, que fez com que eles enriquecessem. Glória a Deus. Mas o nosso Deus é fiel. Ele é fiel e ele jamais vai permitir que os nossos inimigos triunfem sobre nós. Então, por isso, o salmista ele fala que as pessoas começavam a dizer, as nações começavam a dizer, grandes coisas fez o Senhor a estes. E ele diz, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus. De repente você está vivendo uma luta, você está passando por uma tribulação, está passando por uma provação, e você pode até pensar que por que Deus está permitindo isso na sua vida, se você tem sido fiel, se você tem servido ao Senhor com dedicação, com sinceridade. Por que tanta luta? Por que tantas batalhas travadas? Por que a vitória não chega? Glória a Deus. Por que as coisas boas não acontecem? Porque existem períodos na nossa vida que parece que só as coisas ruins acontecem. E a gente clama por bênçãos, a gente clama por vitória, mas parece que
as coisas boas não vêm. Só vem luta, só vem problemas, só vem dificuldades. Só vem os amigos de Jó, que no momento mais difícil da vida de Jó, em que Jó precisava de apoio, Jó precisava de uma palavra amiga, Jó precisava de um ombro amigo onde ele pudesse chorar. Veio os amigos de Jó, muito amigos, né? Entre aspas, que vieram apenas para acusar Jó. Jó esperava uma palavra de consolo, Jó esperava uma palavra que o incentivasse a continuar lutando, que alguém que o ajudasse na sua dor, na sua tribulação. E vieram os muito amigos e se ajuntaram ali, perto de Jó, e começaram a acusar Jó. Ao invés de palavras de conforto, vinham palavras de acusação. Vinha julgamentos precipitados. É aquele negócio que a pessoa começa a julgar os outros e elas mesmas já dão a sentença. Foi assim que aconteceu com Jó. E eu creio que Jó, quando viu aqueles amigos chegando, né, que se diziam amigos dele, chegando, jogando pó, né? Jogando pó pelos ares, jogando pó sobre as cabeças, querendo se humilhar também. Jó podia pensar, que bom, que agora vai vir uma palavra que vai me levantar, que vai me dar mais forças para que eu possa continuar. Que bom que esses amigos vieram sentir a minha dor, chorar comigo, como diz a palavra de Deus, que devemos chorar com os que choram e nos alegrar com aqueles que se alegram. Mas com Jó foi diferente. Vieram para acusar, para apontar o dedo e dizer que Jó estava passando por aquela situação porque com certeza ele estava em pecado. Com certeza tem alguma coisa errada. Meu Deus. Com certeza, olha, alguma coisa está errada na vida de Jó. Como é que alguém pode passar por tanta coisa como ele está passando? Como é que ele pode passar por uma tribulação dessa se ele não estiver em pecado? E aí já vem a sentença. Porque as pessoas pensam que quando os servos de Deus passam por tribulação, por lutas nessa terra, por situações difíceis, é porque eles estão em pecado. É porque pecaram, fizeram coisa ruim, fizeram coisa errada. Por isso que estão passando por isso. E aí já começa a julgar. E já começa a sentenciar. Mas eu não sei se essas pessoas têm conhecimento da palavra de Deus. Não sei se essas pessoas sabem que a Bíblia nos fala que no mundo nós teríamos aflições. Que o próprio Jesus falou. E todos nós, como servos de Deus, deveríamos saber, ou devemos saber, que passaríamos tribulação. Em Romanos capítulo 5, Paulo descreve as situações, as diversas situações difíceis que o ser humano tem que passar nessa terra
como servo de Deus. Porque o Senhor trabalha no nosso caráter, Ele trabalha na nossa vida através de situações que Ele permite que a gente passe. Ele permite que os servos de Deus passem por tribulação, para que eles se tornem fortalecidos cada dia mais na presença de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos lá em Romanos 5, para nós entendermos um pouquinho do porquê que os servos de Deus passam por lutas. Por que Deus permite? Porque as pessoas deveriam também perguntar por que Deus não ouvia a oração de Jó e não curava ele, né? Se o Senhor, nosso Deus, é o médico dos médicos, por que Ele não curou Jó? Quando Jó estava passando por aquela situação de humilhação, de vergonha perante os seus conhecidos e perante os seus muito amigos. Diz a palavra de Deus, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Glória a Deus. É isso aí. Por quê? Porque os servos de Deus, mesmo sendo servos de Deus, passam muitas vezes por situações que muitos seres humanos não passam. E aí as pessoas começam a dizer e a pensar de que serve ser crente dessa maneira, passando por tanta luta, Eu creio que os amigos de Jó, a primeira coisa que eles pensaram foi isso. Como é que pode, se ele é um servo de Deus, ele perdeu tudo, ele perdeu família, ele perdeu os bens, perdeu tudo e agora perdeu a saúde. Imagine as pessoas que conheciam Jó. A palavra de Deus diz que até os empregados de Jó fugiam dele. Não queriam nem passar perto dele, por causa do mau cheiro que exalava do corpo de Jó. As pessoas tinham nojo dele. Meu Deus. Mas nem assim Jó negou a sua fé. Nem assim ele retrocedeu. Ele permaneceu firme. E quando ele esperava que os amigos que estavam indo visitá-lo,
iam para levar uma palavra de conforto, iam para interceder por ele. A palavra de Deus diz que eles começaram a acusá-lo. E a dizer, você está assim por causa disso, você está assim por causa daquilo, porque você é isso, você é aquilo, você é ruim, você é perverso, você... Começaram a acusar Jó de um monte de coisa. Os muito amigos. Que Deus ficou quieto, deixou eles fazer todas aquelas acusações. Mas quando chegou no final, o Senhor falou para Jó que preparasse o sacrifício, que preparasse o holocausto, porque Jó, para que Deus perdoasse os amigos dele, Jó teria que oferecer sacrifício por eles a Deus e teria que orar por eles. De tanto que Deus ficou revoltado com o que eles fizeram com Jó. Porque, infelizmente, ainda hoje, no tempo que vivemos, muitas pessoas julgam o cristão por aquilo que o cristão vive, porque acha que, por ser servos de Deus, nós temos que ter uma vida melhor do que de todo mundo. Nós temos que viver muito bem, ter muita saúde, ter muito dinheiro, ter uma situação financeira muito boa e vivermos melhor do que aqueles que estão vivendo no mundo e que não querem saber de Deus. Mas, na verdade, nós sabemos que o Senhor, Ele opera em nossas vidas da maneira como Ele quer e da maneira que Ele acha que deve ser. Porque Jó, no momento que ele perdeu tudo, ele perdeu primeiro sua família, depois ele perdeu seus bens e depois ele perdeu a sua saúde. Mas em nenhuma situação que ele passou ou que ele enfrentou, ele amaldiçoou Deus. Em nenhuma dessas situações que ele viveu, ele abriu a boca para maldizer o nome do Senhor. Ele permaneceu firme na sua fé. Quando a sua mulher disse para ele, você ainda está crendo nesse Deus? Amaldiçoa este Deus e morre. Jó diz, tu falas como uma louca. Mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Paulo disse que se nós fôssemos esperar em Deus somente para obter as coisas concernentes a esta vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Glória a Deus. Mas nós devemos louvar a Deus porque nós não acreditamos e não servimos a Deus somente para obtermos as coisas que diz respeito a esta vida que vivemos aqui na terra. Eu vou servir a Deus porque eu quero uma mansão, eu vou servir a Deus porque eu quero o carro mais caro do mercado, ou eu quero o carro mais caro do mundo, ou sei lá o quê. Eu quero uma frota de navios, eu quero ter muitas empresas, eu vou servir a Deus por isso. Está perdendo tempo. Está perdendo tempo porque os bens que nós adquirimos neste mundo vão ficar tudo aqui. Nós não trouxemos nada para esse mundo e também não vamos levar nada. Glória a Deus. Jó disse, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. E ele ainda disse mais, o Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor.
é muito difícil. É só Deus vivendo realmente, habitando realmente no coração do ser humano, para que o ser humano, depois de passar tudo que Jó passou, ainda glorificar o nome do Senhor. Porque alguns poderiam já estar maldizendo Deus, já dizendo que Deus não existe, já dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, já poderiam estar dizendo mil coisas negativas a respeito de Deus. Mas Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus. Que nós possamos clamar ao Senhor, que Ele venha nos encher desta mesma fé, desta mesma confiança que Jó tinha. Que Ele venha nos revestir de esperança. Que o nosso coração se encha da esperança. De que o nosso Deus, Ele tem poder para mudar tudo, para transformar tudo. E Ele pode mudar esta situação que você está vivendo. Ele pode mudar num abrir e fechar de olhos. Porque todo o poder pertence a Ele. A palavra de Deus diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Louvado seja Deus. Porque a nossa tribulação, diante de tudo que Jesus passou por nós, diante de tudo que os apóstolos sofreram, que os profetas sofreram, que os servos de Deus que já dormem no Senhor sofreram, que os cristãos de antigamente sofreram, quando eram mortos nas arenas, comidos por leões. Os leões ficavam presos sem comer durante dias. E eles aguardavam um momento em que eles colocariam os cristãos ali na arena, homens, mulheres, crianças, todos que serviam a Deus naquele tempo. E ali eles soltavam os leões. E os leões já iam para cima, comendo os nossos irmãos. Que mesmo estando naquela situação, ainda conseguiam louvar ao Senhor. Ainda conseguiam glorificar o nome do Senhor. E às vezes nós passamos por alguns momentos difíceis, já começamos a pensar que Deus não está conosco. Ou alguém que nos conhece já começa a dizer que estamos passando por tudo isso porque pecamos. Porque vivemos de maneira errada, servimos a Deus de maneira errada, não servimos a Deus da maneira certa. Porque cada um tem uma maneira de servir a Deus e começa a julgar. E a dizer que aquela pessoa ali diz que é crente, diz que é servo de Deus, mas não serve a Deus da maneira certa. Só eles andam certo, os demais não. Os demais estão servindo a Deus, mas estão cheios de pecado. E por isso que estão passando por tanta tribulação, por tanta luta, passando por perdas. Alguém pode dizer, por quê? Se a pessoa é pessoa de oração, se a pessoa é pessoa que vive buscando a Deus, por que passa por tanta situação difícil? Por um acaso o Senhor falou para nós que neste mundo nós viveríamos uma vida de rei e de rainha? Por um acaso? O Senhor deixou escrito na Bíblia que servindo a Ele nós teríamos uma vida de glamour, somente de glamour? Seríamos amados por todos, seriam
agradados por todos. O Senhor não nos falou isso. Ele disse que seríamos odiados por causa do nome dele. Ele disse que nós passaríamos aflições, ele disse que nós teríamos momentos difíceis. Agora, hoje em dia, as pessoas só querem servir ao Senhor para obter as coisas que este mundo oferece e para viver uma vida farta nesta terra. E além dessa terra, querem ter vida eterna. Eu não digo que o Deus que servimos não é capaz de nos dar tudo o que quisermos nesta terra, precisarmos nesta terra, e além dessa terra nos dar uma vida eterna. Eu sei que Ele pode. Mas Ele sabe muito bem que quando o ser humano começa a obter tudo que ele precisa, materialmente falando, ele começa também a se esquecer de Deus, ele começa a se afastar de Deus. O tempo para servir a Deus já diminui. Já não tem mais aquele interesse de estar na casa de Deus aos domingos, não tem mais interesse de participar do corpo e do sangue do Senhor, porque estão ocupados com seus afazeres. Porque quanto mais o homem, o ser humano adquirir aqui nessa terra, mais o que fazer ele vai achar. E o tempo para servir a Deus vai se tornar cada vez menor. Mas alguns pensam. Uma vez eu ouvi pessoas falarem que quando o servo de Deus não vai bem, financeiramente falando, quando ele começa a passar necessidades e vive uma vida, muitas vezes, sem ter tudo aquilo que eles precisam, é porque alguma coisa na vida deles está errada. Eu ouvi alguém falar isso. Porque o certo não é isso. O certo é o povo de Deus viver uma vida com tudo que eles precisam aqui na terra e além dessa terra uma vida eterna. Mas não se aceita que os servos de Deus passem por tantas tribulações. Não é justo. Mas depois que eu ouvi isso, eu orei a Deus e eu falei: Senhor, será se todos os servos de Deus que passam por situações difíceis, eles realmente não têm vida no altar, realmente eles estão em pecado? Então, o que a gente pode dizer dos apóstolos que foram presos, né? Sofreram prisões, passaram por situações tão difíceis, inclusive servos de Deus que nós conhecemos, que passaram por prisões por causa da palavra de Deus. Fundador desta obra, a qual eu e a minha família pertencemos, missionário Manel de Melo, foi preso várias vezes quando ele estava fundando esse ministério. Ele passou várias noites na prisão por causa da palavra de Deus, porque ele pregava em qualquer lugar que ele fosse, ele pregava nas praças, onde quer que ele fosse, nos trens, onde tivesse povo, ele estava ali para pregar. E a perseguição era grande na vida dele. Ele armava as tendas, né? Colocava as tendas, porque não tinha templo naquela época, ainda não tínhamos o templo. Então ele
armava tendas e ali ele realizava os cultos. E ficava superlotado de pessoas carentes, precisando da palavra de Deus, pessoas que eram curadas, que eram libertas, transformadas. E terminando o culto, muitas vezes, eles deixavam tudo ali na tenda, iam dormir. E algumas vezes, quando era no outro dia, eles chegavam lá e as pessoas malignas já haviam colocado fogo nas tendas e as tendas amanheciam queimadas. A perseguição era grande, era muito grande. E se ele não tivesse sido usado por Deus para fundar esse ministério, para fundar mesmo esse ministério, ele teria desistido. Porque as perseguições que ele sofreu foram muitas. Até ameaça de morte, por causa da palavra de Deus. Só que Deus tinha propósito e Deus não permitiu. Porque os servos de Deus morrem quando Deus quer. Quando o Senhor quer levar, ninguém segura. Ele leva mesmo. Porque ele conhece o futuro. E quando ele quer que a obra que ele deu na mão daquela pessoa, daquele servo dele, se concretize, então, mesmo quando as pessoas querem que aquela pessoa morra, a pessoa vai ficar viva, até concluir a obra que o Senhor colocou nas mãos dela. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Porque tem muita gente que gosta de matar os servos de Deus, sabia? Ah, tomara que morra, que aí sai do meu caminho. Ah, está servindo de tropeço. Tomara que morra. O sangue de Jesus tem poder, está amarrado. Está amarrado em nome de Jesus. Ah, está me atrapalhando. Desculpa. Ah, está me atrapalhando. Eu quero fazer uma coisa, eu quero fazer outra, não posso fazer porque fulano me atrapalha. Se coloca na minha frente, me atrapalha. E aí fica orando para que Deus mate aquela pessoa, para que tire do caminho. Oração errada, oração maligna. E Deus não vai responder essa oração. Deus não vai de maneira nenhuma fazer a vontade do homem, porque a vontade de Deus é soberana. Ninguém pode desejar a morte do seu próximo, ou dizer que é melhor que fulano morra, porque assim o caminho fica aberto para mim. Não vai morrer enquanto não chegar a hora. Enquanto não chegar o momento de Deus, o tempo de Deus. Não vai morrer, não. E alguns olham assim, fulano está doente. Eu creio que vai morrer logo. Ai, que bom, vamos preparar então tudo para que quando morrer a gente já possa colocar outro no lugar, porque, né, é melhor. O sangue de Jesus tem poder, está amarrado. Em nome de Jesus. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E quanto mais desejarem a morte do próximo, com certeza o Senhor vai dar vida. Porque o nosso Deus é o autor da vida. Por isso, o salmista nesse salmo, ele diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. No Salmo 103, o salmista diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. E depois ele diz ainda: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Não vamos nos lembrar de todos, de alguns benefícios do Senhor, não. Nós temos que nos lembrar de
todos os benefícios que o Senhor já fez em nossas vidas. E não ficarmos desejando a morte do próximo. Meu Deus. Ah, fulano está doente, tomara que morra, que aí eu posso ocupar o lugar. Ah, fulano também adoeceu. Olha, a saúde de fulano tá péssima. Hoje em dia a gente nem pode falar, irmãos, que estamos doentes, tá? Temos que falar, graças a Deus estamos com saúde. E graças a Deus o Senhor é a pessoa que nos dá saúde, não é verdade? Então, às vezes você fica assim, tô sentindo dor aqui, tô sentindo dor ali, o coração tá isso, o coração tá aquilo, e vai morrer logo. Vamos providenciar alguém já para assumir. Não é assim? Porque vai morrer depressa. Sangue de Jesus tem poder. Que espírito é esse? Será se é o Espírito de Deus? Não. Espírito de Deus é bondade. É longanimidade. O Espírito de Deus é amor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. A palavra diz, faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Porque o povo de Israel, por várias vezes, eles foram levados a cativeiro. O cativeiro que eles foram para o Egito, depois o cativeiro babilônico. E eles sentiam que o Senhor os faria voltar outra vez. E aqui no versículo 5 diz assim, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Então, mesmo chorando, mesmo passando por lutas, mesmo passando perseguições, tribulações, continue semeando a palavra de Deus. Continue semeando o amor de Deus na vida das pessoas. Glória a Deus. Porque os que semeiam em lágrimas vai colher com alegria. Aquele que leva a preciosa semente chorando, andando, chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes. Glória a Deus. Semear a palavra de Deus, semear a boa semente. Quando tudo está bem na vida da gente, é muito fácil. Subir no púlpito e pregar, ir numa praça pública e pregar, pregar a palavra para os nossos amigos, para os nossos conhecidos, para a nossa família. Quando tudo está bem, é muito fácil. Pregar a palavra, andando e chorando, é difícil. Mas a palavra de Deus diz que quem for levando esta palavra, esta semente, gemendo e chorando, vai trazer consigo, vai trazer nos braços, com alegria, com júbilo, os seus molhos, a sua colheita. Porque quem planta, colhe. Se você tem semeado a boa semente, que é a palavra de Deus, tenha certeza que você vai colher. Se você tem trabalhado para Deus, tem pago preço por causa da palavra de Deus, tem sido muitas vezes humilhado, perseguido por causa da palavra de Deus, tenha certeza que você vai colher feixes e feixes. E vai voltar com alegria, trazendo os seus molhos, trazendo
nos braços os feixes da colheita. Porque se semearmos, vamos colher. E o que plantarmos, nós vamos colher. Quando nós servimos ao Senhor nesta terra, ainda que a gente parta dessa terra sem ver os frutos, os nossos descendentes vão ver os frutos. E eles vão colher também da semente que nós semeamos. Então vale a pena. Vale a pena semear. Na obra de Deus vale a pena ser um semeador da palavra de Deus. Se desperte. Se prontifique a fazer a vontade de Deus. A pregar a sua palavra. Perseguição, com certeza virá. Tribulação também virá. Luta também virá. Mas o nosso Deus é maior que tudo isso. Alguém que quer de alguma maneira te deixar embaixo, vai ver você por cima. Porque quem nos coloca por cima não é o homem, é o Senhor. Glória a Deus. E quando o Senhor quer exaltar, não adianta alguém querer humilhar, porque o Senhor vai continuar exaltando, onde quer que aquela pessoa for. Se ela permanecer fiel ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor, ela vai continuar sendo exaltada. Glória a Deus. Mardoqueu estava sendo muito perseguido juntamente com o povo judeu. Todos nós que conhecemos a história de Esther, do livro de Esther, sabemos. E estava ali o tal homem chamado Amã. E esse homem era perverso. Ele queria a destruição dos judeus. E ele queria de toda maneira ser exaltado no reinado de Assuero. E a palavra de Deus diz que depois que o rei Assuero perdeu o sono e ele começou a ler nos livros escritos na sua história, e ele leu sobre Mardoqueu, o que Mardoqueu fez, livrou ele da morte e tudo. Aí o rei perguntou para Amã: o que se deve fazer a um homem a quem o rei queira honrar? Amã pensou que era ele. Que se vista ele com vestes reais, que se coloque sobre a cabeça dele a coroa, que faça isso, que faça aquilo, que coloque ele sobre o cavalo, melhor cavalo e tudo do melhor. E que se ande com ele pelas ruas e se diga: assim se fará ao homem a quem o rei queira honrar. Glória a Deus. E Amã pensou que era ele, mas na verdade era Mardoqueu. Aí o rei falou para Amã: então, pega o melhor cavalo, pega tudo isso que você falou que se deve fazer ao homem que o rei queira honrar e faça isso para o judeu Mardoqueu. Meu Deus, mas que coisa triste, né, para Amã. Ele queria ser exaltado, mas o rei mandou que se exaltasse o judeu Mardoqueu. E aí ficou a ira daquele homem, porque ele já odiava Mardoqueu, ele já odiava o povo judeu. Ele era um instrumento nas mãos do diabo para destruir o povo judeu. E quando ele ouviu isso da parte do rei, e a ordem do rei não podia ser revogada,
Ele teve que fazer tudo aquilo que ele falou para o rei que se devia fazer a um homem a quem Deus quer, aliás, a quem o rei quer honrar. E esta palavra falou muito comigo, porque eu creio que quando Deus quer honrar uma pessoa, por mais que alguns queiram pisar nessa pessoa, colocá-la lá para baixo, para que ninguém a honre, com certeza o Senhor vai tirá-la de lá e vai exaltá-la. Porque o humilhar e o exaltar pertence ao Senhor. É Ele que faz isso. Ele que permite. Glória a Deus. Principalmente no meio do seu povo. Ele que exalta quem Ele quer e humilha também a quem Ele quer. Não pensa que é só glamour na vida daqueles que se dizem servos de Deus, não. Precisa ser servo de Deus de verdade. Precisa ter realmente a presença de Deus no coração. E não ficar só desejando o mal do próximo, mas também querer o bem do próximo. Ah, mas eu não vou com a cara daquela pessoa. Ah, mas se eu pudesse, eu tirava esta pessoa do meu caminho. Quem somos nós para ir com a cara desse ou daquele? Quem somos nós para dizer eu não vou com a cara daquela pessoa, então eu quero ela distante de mim? Acontece que não somos nós que fazemos isso. Quem faz isso é Deus. Ele que coloca no caminho, é Ele que tira. Na hora certa Ele tira. Mas enquanto Ele quiser honrar, Ele vai honrar. Glória a Deus. Por isso é que eu amo esse Deus, porque eu sei que Ele é tremendo. E Ele faz coisas grandes demais. E quando o ser humano começa a se exaltar, começa a achar que faz e desfaz, aí é a hora que o Senhor entra e mostra para o ser humano, que Ele é Deus, que Ele é o grande eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. Então creia no poder da palavra de Deus. Creia que se Deus está com você, ainda que todos se levantem contra você, não vão te vencer, não vão te derrotar. Porque eles já estão lutando não é contra você, é contra Deus. É contra o Deus que habita em você. E o Deus que nós servimos, Ele não é Deus de derrota, Ele é Deus de vitória. Amém? Ele é Deus de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então creia na vitória que Deus tem preparado para a sua vida. E não aceite a derrota que o inimigo quer impor sobre você. Não, você não vai conseguir, você é um coitado, você é um derrotado, você é isso, você é aquilo, começa a te diminuir e você começa, mas é mesmo, coitado de mim. Eu acho que eu sou tudo isso que as pessoas pensam que eu sou. Eu acho que eu sou tão isso, tão aquilo, tão coitado, né? E aí? Quem disse que você é tudo isso que as pessoas dizem? Você é aquilo que o Senhor quer que você seja. Você é filho de Deus, filha de Deus. Ah, mas eu sou tão pobre, sou tão coitado, porque hoje em dia as pessoas colocam lá em cima aqueles que têm condição financeira elevada, não é? Esses aí tem tudo. Ah, mas olha, é bênção sempre, porque, né? Agora, aqueles coitadinhos que não têm, assim, condição, ajudam, né? Mas não muito. Então, não são muito considerados. Mas que Deus tenha misericórdia, né? Que o Senhor, aquele que vê, que contempla todas as coisas, possa fazer uma obra maravilhosa. Porque Ele é Deus de maravilhas e é poderoso para fazer com que o ser humano reconheça que só Ele é Deus, só o Senhor é Deus. Só Ele é grande demais, só Ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra.
Nós vamos estar orando daqui a pouco, ainda estamos orando o Salmo 91, que é o salmo que estamos orando em favor dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Glória a Deus. Temos certeza de que o Senhor está visitando, de que o Senhor está livrando, está derrotando o mal através do seu poder e da sua graça. Glória a Deus. Avisando que você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, Missionária Lenice, ore comigo. Estamos todas as madrugadas a partir das 0 hora. Eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Eu não sei onde você está, mas eu sei que onde chegar a minha voz e onde estiver chegando a minha imagem, o Senhor já está aí com você. E Ele está aí com você não apenas por estar, mas Ele está para te abençoar, para te fortalecer, para te curar, para te salvar. É para isso que Ele está aí pertinho de você. Abra o seu coração, deixa Ele entrar na sua vida, deixa Ele transformar a sua vida, deixa Ele usar a sua vida para levar esta palavra para aqueles que ainda não conhecem e até para aqueles que conhecem, mas estão afastados do caminho do Senhor. Que nesta noite o Senhor te visite, que nesta noite o Senhor fale ao seu coração e você possa ser um semeador que semeia a palavra de Deus, que leva esta palavra àqueles que estão carentes e necessitados. E se você não pode levar esta palavra, não tem como levar, não tem como pregar para as pessoas, ajude aqueles que estão pregando. Você pode fazer isso me ajudando na despesa que eu tenho com a internet, com a energia, através do nosso Superchat, através do QR Code ou através da chave Pix. Você fazendo isso, você vai estar nos ajudando a alcançar mais vidas para a honra e glória do nome do Senhor. Já estamos em vários países, para a glória de Deus. Temos chegado a vários países e até aqui nos ajudou o Senhor. Não pense vocês que é fácil, porque não é. Mas o nosso Deus é aquele que está na nossa frente. É aquele que desde que Ele colocou esse desejo no meu coração de estar fazendo este propósito, juntamente com outros irmãos de várias denominações evangélicas e com outros que nem conhecem a palavra de Deus, mas que oram junto conosco. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. E agradecer a todos que têm orado por mim, que têm orado pela minha família, que têm estendido as mãos para nos ajudar nas despesas com a transmissão. Eu quero agradecer a todos vocês, porque se fosse somente para mim, eu acho que eu não ia conseguir. Mas até hoje o Senhor tem me dado graça, tem me dado forças e me ajudado nessa transmissão. E eu creio que Ele vai continuar nos ajudando, porque a obra dele é para Ele e é para a glória dele. Então eu tenho certeza de que Ele está no controle e no domínio de todas as coisas. Você pode se inscrever no nosso canal, convidar seus conhecidos, seus amigos, parentes para se inscrever também. E ao se inscrever, não se esqueçam de tocar o sininho, porque quando estivermos ao vivo, o YouTube vai estar te notificando de que estamos ao vivo e você poderá estar participando juntamente conosco. Você pode escrever também os seus pedidos de oração no nosso WhatsApp, escrever também o seu voto, se você quiser fazer um voto em favor de alguém da sua casa, da sua família,
ou em favor de você mesmo, é só você escrever no nosso WhatsApp porquê do voto, para quem é o voto, e depois você, podendo, você nos ajude também na nossa transmissão através da sua doação pela chave Pix e também pelo QR Code e pelo Superchat. E a recompensa é o Senhor quem vai dar, porque Ele sempre nos recompensa. Eu louvo a Deus por isso, porque quando nós semeamos na obra de Deus, para a glória de Deus, para que a palavra de Deus continue sendo transmitida, o Senhor com certeza vai semear também na nossa vida e vai nos abençoar e nada vai nos faltar. Em nome de Jesus. Eu agradeço a todos que têm nos ajudado, aqueles que têm nos abençoado, e eu tenho certeza que não vai faltar para você, porque o Senhor vai te abençoar também de uma maneira toda especial. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, vamos orar então, vamos clamar ao Senhor. Alguns pediram palavras. Glória a Deus, vamos ler algumas palavras que as pessoas estão pedindo. Mas não se esqueçam que a palavra não se resume apenas em um versículo. A palavra de Deus, para que nós possamos entendê-la, nós temos que ler um capítulo inteiro, para que a gente possa entender o que o Senhor está falando através daquela palavra, através daquele versículo. Eu sei que muitas vezes um versículo já é uma mensagem para nós, individualmente falando, mas lendo o capítulo todo, nós vamos entender o quão grande é esse Deus. E nós precisamos conhecê-lo cada vez mais. Amém? Elizabeth. Deus abençoe Elizabeth. Vamos ler aqui uma palavra para Elizabeth. Eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Jó, capítulo 35, versículo 4. Leia Jó, capítulo 35. O Senhor é aquele que nos dá a resposta certa e correta. Não só para nós, mas para aqueles que estão ao nosso redor. Então leia Jó, capítulo 35, e o Senhor vai falar ao seu coração. Mas Ele quer te responder, Ele quer tirar todas as interrogações. Ele quer responder a todas as interrogações do seu coração. Leia Jó, capítulo 35. Glória a Deus. Selma Santos. Uma palavra para Selma Santos. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Jesus é a luz do mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Glória a Deus. Então, enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Jesus é a luz, e se nós crermos nele, seremos filhos da luz. João, no Evangelho de João, capítulo 12 e versículo 36. Evangelho de João, capítulo 12. Leia o capítulo 12 do Evangelho de João, que fica no Novo Testamento, e Deus vai falar ao seu coração. Mas siga a luz que é Jesus. Elza Chaves, de Lins, interior de São Paulo. Elza, que Deus te abençoe, Elza, e a todos os nossos irmãos aí em Lins. Glória a Deus. Estado de São Paulo. A palavra de Deus diz para você, Elza, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Que coisa, hein? Coisa tremenda, né? Então creia que o Senhor é contigo, que o Senhor está com você,
E se o Senhor está com você, você vai vencer. Você vai dar a volta por cima de tudo isso que está acontecendo na sua vida e vai poder cantar louvores de vitória ao nosso Deus. Isaías 14 e versículo 10. Mas leia todo o capítulo 14 de Isaías e você vai entender melhor. Débora Franco, de Feira de Santana, Bahia. Glória a Deus. Que Deus abençoe os nossos irmãos em Feira de Santana, Bahia. Os nossos irmãos baianos que eu amo demais. Como é bom conversar com eles. Eu admiro nos baianos a coragem, o ânimo que eles têm, sabe? O esforço que eles fazem e eles lutam e conseguem vencer, porque eles não têm preguiça, não têm desânimo, eles estão prontos para batalhar. Isso é maravilhoso, é algo que Deus deu para esse povo, um povo guerreiro, um povo lutador. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 5. Estas palavras foram ditas por Jesus. E ele disse, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus esteve no mundo pessoalmente, né? Em carne e sangue. Naquele tempo que ele deixou essas palavras. Mas ele continua no mundo por nossa causa. Ele continua através da pessoa do Espírito Santo. Então, ele está no mundo. Jesus não nos deixou só. Ele disse, eu não vos deixarei só. Voltarei para vós outros. Quer dizer, ele voltaria na pessoa do Espírito Santo para cuidar, para guardar e proteger a sua igreja. Glória a Deus. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Leia no Evangelho de João, o capítulo 9. E você vai entender tudo que o Senhor está dizendo. Jesus é a luz que brilha neste mundo. Infelizmente, nem todos os seres humanos enxergam esta luz. Mas felizes são aqueles que a enxergaram. Felizes são aqueles que conhecem esta luz que é Jesus. Então, tenha certeza de que essa luz vai brilhar na sua vida. Vai brilhar na sua casa, na sua família. E creia que esta situação que hoje você está vivendo, o Senhor é poderoso para dissipar todas as trevas e conceder que a luz de Cristo brilhe cada vez mais na sua vida, na sua casa e na sua família. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Leia Evangelho de João, capítulo 9. André Costa, Salvador, Bahia. Glória a Deus, mais uma da Bahia. Que Deus abençoe os nossos irmãos baianos. Andréia Costa, que Deus te abençoe, Andréia. Eu tenho uma sobrinha que chama Andréia. Linda, maravilhosa, olha. Se vocês verem a minha sobrinha Andréia dançando para Deus, eu creio que vocês vão ficar cheios do Espírito Santo. Porque dança para Deus através das coreografias, que é algo que Deus deu para ela. E eu me lembro que esta menina, assim que eu aceitei Jesus, eu me lembro que a minha irmã tinha ganho a Andréia, a Andréia tinha nascido. E eu passei na casa da minha irmã, eu era nova convertida, mas eu passei na casa da minha irmã, eu tinha que ir para a casa da minha mãe, mas antes de ir para a casa da minha mãe, que morava perto da minha irmã, eu passei pela casa da minha irmã para conhecer a Andréia. E quando eu cheguei, minha irmã tinha colocado ela deitadinha no bebê conforto, em cima da mesa, da mesinha da cozinha. A minha irmã estava fazendo serviço e ela deitadinha ali no bebê conforto, em cima da mesa. E eu cheguei, minha irmã sabia que eu servia a Deus, e a minha irmã, ela ficou durante mais de 20 anos servindo
aos espíritos malignos, né? E a minha sobrinha nasceu nesse ambiente, que ela servia aos malignos. E eu entrei naquela casa e falei, eu não vou sair daqui sem orar. E ali eu comecei a orar. E eu disse para Deus, Senhor, que esta menina seja luz nessa casa, que ela seja luz nesta família, que ela tenha vindo para brilhar nesta família. E que o Senhor tire a minha irmã, tire a família dela, dessas trevas que eles vivem. Que eles possam enxergar a luz que é Jesus e sejam transformados. Que a partir do nascimento dessa criança, o Senhor possa fazer a tua luz brilhar nesta família para sempre. Glória a Deus. E eu me lembro que quando eu saí dali, Deus começou a agir. Deus começou a agir, começou a trabalhar na vida da minha irmã, a mostrar para ela o caminho. E graças a Deus que hoje a minha irmã já está há vários anos servindo ao Senhor. O Senhor tirou ela da situação que ela vivia. Vivia uma péssima situação de sofrimento, de luta, de perseguição da parte do maligno. A minha irmã não tinha paz, não tinha alegria. E depois que Jesus entrou na vida dela, tudo foi transformado. Hoje eu louvo a Deus por ver o que Deus tem feito na vida da minha irmã, na vida das minhas sobrinhas, na vida dos meus sobrinhos. E eu louvo a Deus pela vida da Andréia. Andréia hoje, graças a Deus, é casada, tem 2 filhos maravilhosos. Um esposo também maravilhoso que Deus preparou para ela. E ela dança para Deus. E Deus é glorificado por ela através da dança. E é maravilhoso o que Deus tem feito. Que Deus te abençoe, Andréia. Que Deus te dê os sonhos que você tem. Que o Senhor realize. Que você possa ver seus sonhos se realizarem. E que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Eu vou ler o versículo que eu tirei aqui para você, que diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere. Seja perseverante, não desista. Não pare. Não fique parada diante da situação. Clame ao Senhor. E o Senhor vai te dar vitória, vai derrubar as barreiras que o inimigo tem levantado para impedir a sua vitória, para impedir a sua caminhada. Creia que Deus está presente na sua vida e que Ele não te desamparou e não vai te desamparar. A palavra diz claramente, aquele que perseverar até o fim. Porque não adianta nós aceitarmos Jesus, caminharmos um pouquinho com Ele e desistir. Caminhamos um pouquinho e paramos. Não, temos que perseverar. Temos que continuar, aconteça o que acontecer. Quem vai nos dar vitória é o Senhor. Então leia Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, que nos fala sobre o arrebatamento da igreja, sobre o princípio de dores, que é o tempo que estamos vivendo hoje. Leia Evangelho de Mateus, capítulo 24. E persevere, não desista, fica firme, tá? Não importa o que está passando agora, o nosso Deus é poderoso para te dar vitória. E creia que Deus está trabalhando em cada situação e que você vai poder cantar o hino da vitória. Núbia Barreiras, Bahia. Outra baiana, glória a Deus pelos baianos, pelas baianas que estão conosco nesta noite. Glória a Deus.
O versículo que saiu no meio diz assim: o caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo. O caminho do justo é todo plano. Não tem curva, não tem obstáculo, é todo plano. E quando Isaías disse, tu retamente pesas o andar do justo. Quem faz isso? É Deus. É Deus que pesa o nosso andar na presença dele. Ele que sabe como é que estamos caminhando. Ele que vê quando estamos caminhando, fazendo a vontade dele ou não. E é ele que nos corrige, é ele que nos dá forças para vencermos toda e qualquer situação. Porque o caminho do justo é todo plano. Então, quando você vê pessoas que se diz amigos de Deus, servos de Deus, que andam com Deus, procura ver como é que ele anda na presença de Deus. Procura ver se está realmente caminhando de acordo com a palavra de Deus. Porque é a maneira como o ser humano anda com Deus é que nos faz ver se realmente ele está andando nos caminhos do Senhor como convém. Porque todos nós somos seres humanos e todos nós falhamos. Mas não podemos de maneira nenhuma aceitar aquilo que é contrário à palavra de Deus. Nós temos que andar de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa bússola. É ela que nos guia pelo caminho. É ela que nos ensina como devemos andar. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Que o Senhor te sustente, te fortaleça. Que você possa caminhar cada vez mais firme nos caminhos do Senhor. Leia Isaías capítulo 26. Medite nesse capítulo e creia que o Senhor vai fazer coisas grandes ainda na sua vida. E por isso não desista da caminhada e fique firme. E caminhe retamente. E você vai ver que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Aline Moraes, que Deus abençoe a Aline, que sempre está com a gente. Ele dá chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Jó, capítulo 5 e versículo 10. Quem é que faz isso? O Senhor. Ele que dá chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. E quanto mais, ele também nos dará tudo aquilo que precisarmos, tudo aquilo que pedirmos. Sua palavra diz, pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscar e achareis. Então, às vezes, nós não recebemos tudo que nós precisamos da parte do Senhor, é porque nós não estamos pedindo. Nós não estamos orando, nós não estamos buscando o Senhor da maneira como Ele quer. Comece a fazer isso, comece a buscar o Senhor, a orar pela madrugada, a clamar diante do altar de Deus, e você vai ver que Deus vai te dar forças, Ele vai te ajudar e você vai vencer, em nome de Jesus. Amém? Jó, capítulo 5, leia e creia na vitória, em nome de Jesus. Giane Fonte de Boquim, Sergipe. Que Deus abençoe a nossa irmã Jean lá de Sergipe. É Jean? É Giane. Giane. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, Giane, de Sergipe. Que Deus abençoe os nossos irmãos sergipanos. Guarda os meus mandamentos como a menina dos teus olhos. Amém? Guarde os mandamentos do Senhor como a menina dos seus olhos. A menina dos olhos, dos nossos olhos, é a parte mais sensível dos nossos olhos, que nós não temos nem coragem de tocar. É assim que nós temos que guardar
os mandamentos do Senhor de uma maneira que a gente não venha a deixar de obedecer. Porque os mandamentos do Senhor, quando nós os guardamos, nós vamos ficar fortes na nossa fé. É Provérbios, capítulo 7, versículo 2. Leia Provérbios 7, que você vai entender melhor o que o Senhor está falando com você. Mas guarde a palavra de Deus no seu coração. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É guardando os mandamentos do Senhor é que nós vamos deixar de fazer aquilo que nós sabemos que desagrada ao Senhor. Então medita em Provérbios, capítulo 7, que fica no Velho Testamento. E você vai entender o que o Senhor está dizendo. Amém? Que Deus abençoe os nossos irmãos de Sergipe. Aline Oliveira, de São José do Rio Preto. Glória a Deus, que Deus abençoe. Temos duas Aline, né? Que Deus te abençoe, Aline. Que Deus abençoe os nossos irmãos aí em São José do Rio Preto, estado de São Paulo. Que Deus te abençoe. Abomino e aborreço a mentira, mas amo a tua lei. É o Salmo 119. Leia o Salmo 119. O versículo que saiu para você é o 163. Mas leia todo o Salmo 119 e você vai entender que o Senhor vai estar falando ao seu coração. O Senhor disse: abomino e aborreço a mentira. Aliás, foi Davi, né, que escreveu esse salmo, eu creio. Vamos ver se é. É o Salmo 119. É outro nome, não é Davi que escreveu, mas é um servo de Deus. Então diz assim: abomino e aborreço a mentira, mas amo a tua lei, amo a tua palavra. A mentira nós temos que realmente detestar e aborrecer e não aceitar. Mas devemos amar a palavra de Deus e a lei de Deus. Amém? Leia Salmo 119 e creia que o Senhor, com certeza, tem coisas grandes a fazer na sua vida. Lucelena da Bahia. Lucelena da Bahia, mais uma baiana. Hoje as baianas estão todas ouvindo a palavra de Deus junto comigo neste propósito. Glória a Deus pela vida de cada uma de vocês. O justo se alegrará no Senhor e nele confiará. Então confie no Senhor. Tenha certeza que Ele tem coisas grandes preparadas para você. E busque a Ele de todo o seu coração. Leia o Salmo 64. O versículo que saiu para você é o versículo 10. Mas leia todo o Salmo 64 e Deus vai falar mais alto ao seu coração. E tenha certeza da vitória. Porque o Deus que servimos, Ele garante a nossa vitória. Amém? Salmo 64. Último versículo para Cristiane de Pernambuco. Cristiane de Pernambuco, chegou uma pernambucana, que Deus abençoe. Cristiane, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Que coisa maravilhosa, né? Serve ao Senhor com alegria, Cristiane. Faça a obra dele com alegria. Se apresente a Ele com cânticos, com louvores. E o Senhor vai se alegrar e vai te abençoar de uma maneira toda especial. Faça a obra de Deus com alegria, faça a obra de Deus com amor. Ainda que a obra de Deus é algo tremendo na vida da gente. Mesmo quando a gente está triste, mas quando nós estamos fazendo a obra de Deus, a gente se alegra,
porque o Espírito Santo de Deus, ele traz alegria ao nosso coração. E a palavra de Deus diz que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Então, faça a obra de Deus com alegria. Sirva a Ele com alegria. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E se apresente a Ele com canto. Se apresente a Ele cantando. Muitos servos de Deus já não conseguem mais louvar a Deus em casa. Só conseguem louvá-lo na igreja. Mas quanto mais você louvar o Senhor aonde quer que você estiver, mais o Senhor vai estar presente e vai te dar a bênção e a vitória que só Ele pode dar. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos aí de Pernambuco. Que Deus guarde e proteja esse povo especial, esse povo que realmente, quando serve ao Senhor, serve de verdade e tem forças para vencer toda e qualquer situação. Porque a força do povo de Deus vem do Senhor, não vem de nenhum outro lugar. E nós sabemos disso. Então, eu creio que Deus ele tem coisas grandes a fazer no meio do seu povo. E nós sabemos que o povo do Norte, o povo do Nordeste é um povo que tem muita força para lutar. Parece que já nasce lutando. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E não desiste fácil, é assim mesmo. Não desista fácil. Creia que o Senhor tem muito mais e Ele pode dar vitória. Amém? Que Deus te abençoe. Nós vamos agora estar orando. Se você quiser colocar um copo com água, uma peça de roupa. Glória a Deus. Quem gosta da minha caneca, aqui diz, não temas, pois a tua oração foi ouvida. Glória a Deus. Então essas canecas, se você desejar para presentear alguém no Natal, ou agora na confraternização, é só você nos comunicar com vários dias de antecedência, que é para a gente estar preparando. E creia que Deus tem coisas grandes para a sua vida. É só entrar no nosso WhatsApp e depois nós vamos estar passando para você os valores. Cada uma delas vem com versículos diferentes. Esse material ele não é plástico e ele não quebra. Você pode colocar no micro-ondas, você pode colocar a bebida quente ou a bebida gelada. Ela vai no micro-ondas, vai na geladeira. Não tem problema nenhum, tá? E dura, viu? Porque essa daí já tem acho que uns 2 anos, sei lá. E pode cair no chão, é bom até para criança, porque criança às vezes deixa escapar, ou até às vezes nós mesmos deixamos escapar. Mas essas daí não quebra não, viu? Até cansa, de tanto que a gente usa. É só lavar bem lavada com detergente, esfregar bem. Não fica também amarela por dentro, nada disso. Fica sempre branquinha. Amém? Glória a Deus. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos darás ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra.
Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te dou por todos aqueles que estão comigo neste propósito. Aqueles que estão comigo desde 2020, aqueles que começaram hoje, aqueles que entraram, meu Pai, a partir de 2021, 22 ou 23. Mas eu coloco cada um em tuas mãos, Senhor. Aqueles que estão comigo desde 2024, que a bênção do Senhor esteja também sobre eles. Que o Senhor faça coisas grandes, Pai, na vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs ali da Bahia, ali do Pernambuco, de Sergipe, que estão conosco nesta noite. Os irmãos que estão conosco aqui do estado de São Paulo, das diversas cidades do estado de São Paulo. Meu Deus, guarda, meu Deus, proteja, livra os nossos irmãos que estão conosco no estado de Minas, no estado do Rio de Janeiro. Meu Deus, eu oro pelo estado do Rio de Janeiro, pela minha irmã que mora lá juntamente com seus filhos, seus netos, sua família. Guarda, meu Pai, todos eles em tuas mãos. E abençoa os meus que moram também em Belo Horizonte. Senhor, guarda, protege e livra-os do mal. Guarda e protege também os meus que habitam em São Paulo e que habitam aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Guarda e proteja, meu Pai, cada lar, cada família aqui representados. Todos aqueles, meu Pai, que estão comigo no caderno dos votos, aqueles que estão também no nosso WhatsApp e aqueles que estão no caderno de oração. Abençoa, fortalece, sustenta, orienta e dá vitória. Eu oro pelos nossos jovens, eu oro pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes. Senhor, guarda, Senhor, protege, Senhor, livra das astutas ciladas e laços do inimigo. Cobre com teu sangue, meu Pai, os nossos jovens. Cobre com teu sangue, meu Pai, os nossos adolescentes. Livra eles das ciladas e dos laços do inimigo. Livra, meu Pai, dos poderes das trevas, do poder do vício. Meu Deus, por trás de todo vício há demônios agindo, há demônios atuando. Por isso, dá livramento, meu Pai, para os nossos jovens, os nossos adolescentes e as nossas crianças. Livra do poder do vício maldito. Livra dos homens malignos. Livra, Senhor, da marginalidade. Guarda e proteja, meu Pai, a cada um deles. Porque tu sabes, meu Pai, tu sabes, Senhor, o quanto o inimigo tem agido, tem tentado de todas as formas destruir os jovens, destruir a criança, destruir o adolescente. Porque são o futuro da nação, são o futuro da família, meu Pai. E o futuro, meu Deus e meu Pai, da igreja na terra. Por isso, guarda, protege, como guarda fiel de Israel. Não deixa perecer o teu povo, não deixa o inimigo tocar, meu Pai, nos nossos jovens, nos nossos adolescentes, nas nossas crianças. Livra, meu Pai, pelo teu poder. Guarda e proteja das astutas ciladas e laços do inimigo. Guarda também, meu Pai, as crianças que estão no lar abrigo, as crianças que estão, meu Pai amado, no conselho tutelar, as crianças, meu Deus, que não podem viver com os pais, estão nos orfanatos. Tem misericórdia, usa pessoas bondosas, Pai. Pessoas que realmente têm o amor de Deus no coração, para cuidar destas crianças, meu Pai, para ajudá-las, para socorrê-las. Tem misericórdia, meu Pai, e livra as nossas crianças das mãos do adversário, das mãos dos homens malignos, dos homens sanguinários e violentos. Tem compaixão, meu Pai. Livra da mulher estranha, adúltera e prostituta. Livra, meu Deus, em nome de Jesus. Guarda, Pai, proteja. Fortalece, meu Pai, os pais, dai sabedoria aos pais, dai autoridade divina, para que eles possam
cuidar das crianças, cuidar, ensinar, educar conforme a tua palavra. E abençoa os jovens, os adolescentes e livra-os de todo mal. Que a tua mão poderosa, Pai, que está estendida, que não está encolhida, seja sobre cada um, seja sobre cada lar, cada família. Oh Deus, em nome de Jesus, visita aqueles que estão vivendo embaixo de pontes, de viadutos, embaixo de marquises e aqueles que estão vivendo ao relento. Coloca, Senhor, a tua mão. Dai livramento, dai proteção. Prepara, Senhor, diante de ti, moradia para aqueles irmãos que ali no Rio Grande do Sul ainda estão sem moradia. E aqueles que foram atingidos pelas enchentes, meu Pai, esses dias. Tem misericórdia. Coloca, Senhor, a tua mão. Dai a tua bênção, dai a vitória que eles precisam. Dai vitória à tua igreja, fortalece teu povo, traz um reavivamento espiritual para o Brasil. Faz uma grande obra, meu Pai amado, na tua igreja, no meio do teu povo. Opera de uma maneira toda especial. Aviva a tua obra, meu Pai, nesta nação, nesta cidade, nesse estado. Oh, Pai, em nome de Jesus, aviva a tua obra, Senhor. Concede a tua bênção, concede a tua misericórdia. Faz a tua obra na vida daqueles que pregam a tua palavra, daqueles que trabalham na tua obra. Que nada falte, Senhor, nem coisa grande, nem coisa pequena, mas que o Senhor venha suprir cada necessidade, em nome de Jesus. E abençoa aqueles que ajudam a tua obra. Meu Deus, que nada falte para eles, nem para a sua família, mas que o Senhor venha suprir cada necessidade e ansiedade. E o inimigo da nossa alma seja envergonhado, derrotado pelo teu poder, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Faz a tua obra, Senhor. É no nome de Jesus Cristo. Faz a tua obra em nome de Deus Pai, de Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda uma noite de sono reparador e um dia bastante produtivo na presença do Senhor. Creiam na vitória, na bênção que só o Senhor pode dar. Se aproxime dele, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, mas vá buscar o Senhor e tenha certeza que ele tem muito para fazer na sua vida. É só você buscar, é só você se colocar na presença dele e você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida de uma maneira toda especial. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando ele, Quem impedirá? Salve, Jesus. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e fique na paz do Senhor Jesus.